Que o mundo se foda e o meu pau cresça. Eu quero que o país queime e o meu pau inche. Eu quero que todos se fodam e eu sei lá. Eu vou começar com essa vibe podcast porque eu acho que vai ser um podcast da revolta. Eu acho. Talvez não seja, porque eu na verdade estou calmo. Então é uma inconsistência. Eu vou começar a gravar essa primeira parte. Eu acho que eu vou parar, aí eu vou fazer um lanche e vou continuar a segunda parte. Mas deu vontade de começar já, vamos ver se eu termino já. Ou se eu vou dividir em duas partes. Que pra vocês não interessa, pra vocês vai parecer que é uma coisa só. Mas eu vim aqui, eu devia ter anotado, mas eu vou meio que no foda-se. Tem um monte de assunto que eu acumulei durante a semana. Mas eu vou meio que gravar no foda-se e vou deixar meu subconsciente se encarregar de me lembrar ou não me lembrar desses assuntos. Então eu vou começar só gravar e começar nessa vibe foda-se porque eu quis, porque eu quero fazer isso. E vamos ver onde é que a gente vai chegar. E eu vou começar, agora eu lembrei, olha só, a magia do subconsciente. Do primeiro assunto que eu queria falar, mas eu não lembrava o que eu queria falar, que é a previdência. Olha que foda-se, né, esse assunto. Não tem, se bem que eu às vezes falo um pouco de economia, então até que tem alguma coisa a ver, mas eu não vou ficar dando mais volta, eu vou tentar ser um pouco mais direto. Previdência, basicamente o que eu quero falar é que a minha geração, ela tá bem no modo foda-se pro futuro e é como se a minha geração fosse um. É como se a minha geração fosse um pato, um patinho, meio filhote ainda que tá na praia, na beirada da praia. É como se fosse. Não vamos colocar pato. Como se fosse uma criança de 6 7 anos aprendendo a nadar. Não, mais nova ainda, uma criança de 4 anos com aquelas boinhas de aquelas boinhas que coloca no braço de plástico, estufada, aprendendo a nadar ainda. A minha geração é como se fosse essa criança e o futuro é como se fosse uma tsunami vindo logo atrás e a imagem que eu tenho da minha geração em relação ao futuro é de uma criança olhando. Imagina, visualiza uma foto. Vamos criar uma foto fictícia aqui. Uma criança de 4 anos, 5, com aquelas boinhas de nadar, sorrindo para a foto e uma tsunami enorme vindo atrás. É assim que eu visualizo a minha geração em relação ao futuro. Porque assim, quebrou. Eu sou um cara relacionado à economia, vou entrar nesse assunto assim, foda-se. Apesar de isso, em tese, não ser um podcast de economia. Quebrou. Assim, tá tudo quebrado, nada tá dando certo, o governo já fez merda demais, não rola, não dá mais pra fazer mais merda. Não dá mais, entendeu? É o fim da linha. É uma viagem que ia levar ao precipício e a gente tá como se a gente tivesse um carro de 200 quilômetros por hora e o precipício está a 300 metros, ou seja, it's over. E mas mesmo assim é a geração mais desligada, porque querendo ou não a minha geração, e entenda-se a minha geração, pessoas entre 18 e 22 anos. Eu tenho 23, eu tô para fazer 24, mas eu vou colocar entre 18 e 22 porque não, ou melhor, 15 e 30. 15 e 28 dá para colocar. Mas 18 e 22 é mais emblemático, porque é essa faixa etária que está mais alienada ainda. Porque quem está batendo os 30 anos agora está começando a se tocar a merda que o mundo está se tornando. Mas quem ainda é mais jovem
tá nessa discussão de feminismo versus machismo, de linguagem, de gênero, disso, enfim, umas essas frescuras assim. Isso se a pessoa for classe média alta, porque tem uma quantidade gigantesca de pessoas que também, eu moro no interior, então tem muita gente que não liga para esse tipo de coisa, mas está lá todo final de semana gastando todo o dinheiro com álcool, com som alto, o carro é baixado, com relacionamento, tendo filhos, sem não ter nenhum ensino superior, sem não ter nenhuma renda boa, ganhando salário, enfim. Ou a pessoa está perdendo tempo com umas inutilidades de classe média alta, ou a pessoa está perdendo tempo com umas inutilidades de classe média baixa. Eu não gosto de ser classista, mas é fácil de entender falando assim. E basicamente, todas essas pessoas, pelo menos a grande maioria, estão preocupadas com coisas idiotas. E eu acho que elas não pensam. Eu acho. Eu tenho certeza. Eu não posso dizer que eu tenho certeza, porque eu não tenho certeza de nada. Mas eu tendo a acreditar que essas pessoas elas realmente não fazem a menor, elas realmente não cogitam, elas não têm não passa, não tem um estalo na cabeça delas realmente pensarem seriamente no futuro. Elas pensam no futuro, mas elas pensam como uma coisa meio garantida, entre aspas, entendeu? E eu acho que isso acontece porque essa não é a primeira, já deve ter outras gerações no passado, mas no ponto de vista moderno, acho que é a primeira geração que cresceu em um período de bonança. E agora esse período de bonança acabou. Ele começou lá nos anos 80, 90. No Brasil ele começou no início dos anos 2000, onde passar em concurso era fácil, onde a iniciativa privada estava explodindo, onde não existia essa, essa histeria política, entendeu? Político, por via das dúvidas, era tudo ruim e é isso aí, entendeu? Ou era tudo ruim, ou era tudo desonesto. Não tinha uma discussão realmente séria sobre política, então todo mundo era mais relaxado. E mesmo quando tinha aquela discussão, era realmente uma discussão política, tipo, você é burro, você vota em tal partido, não, você que é, você vota em tal partido. E acabava aí, entendeu? A discussão ela não ia à frente em coisas que não eram estritamente políticas. Porque, por exemplo, hoje a forma como você fala se torna algo político, entendeu? Não pode falar assim, tem que falar assado. Não pode falar comi tal pessoa porque isso é um ato político tóxico. Tem que falar. Então, a política entrou em coisas que em tese não eram relacionadas à política, o que não acontecia antigamente. Então, antigamente, mesmo que as pessoas elas fossem politizadas, esse assunto ele era limitado à política em fato, ou seja, a política naquela época, pelo menos o que dá a entender, eu não cresci nessa época. Eu era criança nessa época, mas pelo que eu lembro, nessa época a política ela era realmente relacionada a políticos, né? Então, por mais que as pessoas discordassem politicamente, como era um ramo limitado e chato, porque ninguém chega num bar e fala, pô, e o não sei o que, Tancredo, né? Como é que as pessoas, elas até podem, tem gente que gosta, meu pai, ele gosta de discutir política, mas querendo ou não, quando é um ramo limitado, é um ramo assim, naquela época você podia falar simplesmente, eu não discuto política, e tava tudo ok, porque tinha uma gama de assuntos que você podia discutir que a política ela não invadia esses assuntos. Hoje todo assunto tem política no meio. Então hoje é praticamente impossível você não discutir política porque a política está em tudo. Está até na forma como você fala. Ou na forma como você quer, sei lá, viver. O seu estilo de vida virou um ato político hoje. Entendeu? Então é muito mais difícil você ficar sem falar de política hoje porque a política deixou de envolver políticos e passou a envolver o estilo de vida das pessoas. Mas a pior parte disso é que as pessoas perdem tempo nesses atos políticos, esses estilos de vida, e meio que todo mundo está de olhos fechados para uma coisa que
a princípio vai acontecer, que é, eu não sei se é grande reset, se tem uns nomes de teoria da conspiração, mas eu vou falar eu vou criar eu mesmo um nome alto e claro e em português alto e claro. A maioria das pessoas no futuro não tão distante vai quebrar simplesmente, porque não tem a aposentadoria acabou, porque a aposentadoria, o que faz uma aposentadoria existir? É ter mais jovens pagando impostos para os mais velhos terem como se sustentar, ter um salário. E como se não bastasse a corrupção de praxe do país, agora tem mais essa questão que não tem jovem. A gente não tá. Eu não tenho filho, eu tenho 23 anos. Se eu tivesse nos anos 60, provavelmente já ia ter um filho. Ou provavelmente já está planejando ter um filho antes dos 30. A maioria das pessoas hoje não pensa assim. E eu também não penso. Eu sou 23, eu sou solteiro, eu não sei se um dia eu vou ter filho. Ou se um dia eu vou casar. Tendo a não. Tendo a seguir outro caminho. Posso mudar de ideia? Posso mudar de ideia. Mas assim, a princípio eu estou em modo de stand-by. E o meu modo de stand-by é qual? Vou ficar solteiro, não vou arrumar responsabilidade até eu acertar minha vida. Quando que eu vou acertar minha vida? Aí a gente entra em outra questão. Que hoje está cada vez mais difícil você acertar a sua vida jovem, porque tem mais gente no mercado de trabalho, tem mais exigência e tem mais politicagem. Aí entra de novo aquela história, porque antigamente política ela realmente não era um fator fundamental. Hoje a política, como ela invadiu outros ramos da sua vida, então às vezes você e isso já é um ato político. Por exemplo, eu sou branco, eu sou heterossexual e eu sou, sei lá, sou branco, sou heterossexual e acho que parou por isso aí, não precisa ter mais. Eu voltei no Bolsonaro, por exemplo. Mas esquece, eu voltei no Bolsonaro. Eu podia ter votado nulo, não podia ter votado em ninguém. O simples fato de eu ser de tal cor, o simples fato de eu. Outra coisa, eu sou branco, heterossexual e homem, né? Ou seja, o simples fato de eu ter um gênero, o simples fato de eu ter uma cor de pele, o simples fato de eu ter uma opção sexual, o que antigamente era só o que você era, hoje virou um ato político. Ser virou um ato político. E antigamente, e quando eu digo antigamente, era alguns poucos anos atrás, não era assim. Eu só posso dizer com propriedade, porque eu lembro, assim, até não faz muito tempo, até 2015, até 2013, que 2013 que começou aquela manifestação, e com aquela manifestação que começou essa viadagem toda de, não sei o que, política. Antes não era assim, então antes, se você não quisesse mesmo correr o risco de perder o emprego pela sua posição política, era só você ocultar a sua posição política e tá tudo certo. Hoje, o simples fato de você ser algo, ser isso ou ser aquilo, já meio que de certa forma te põe em uma posição política até certo ponto. Ou seja, não bastasse a hipervalorização do emprego médio, o que está dificultando muito mais qualquer um achar um emprego. Hoje, achar um emprego se tornou algo muito mais político do que era há anos atrás. E mesmo quando você acha um emprego, hoje o dinheiro ele compra menos coisas. Então, se você recebia alguma coisa anos atrás, você conseguia sustentar uma família ou pelo menos sustentar com a ajuda da sua esposa uma família. Hoje, com esse dinheiro, você não consegue nem sair de casa, por exemplo. Mas de qualquer forma, mesmo que você consiga um emprego mais joia, mais bom, a questão não é nem essa. A questão é que a maioria das pessoas, elas, mesmo estando empregadas, tem aquela questão.
muita gente simplesmente está gastando todo o dinheiro porque os pais gastaram e foi ensinada, porque a gente cresceu em um período de bonança, a gente cresceu em um boom econômico brasileiro. Então a gente está acostumado a gasta e daí depois se aposenta e é isso aí. Não tem uma cultura de juntar dinheiro como sobrevivência. A gente tem uma cultura que eu mesmo comecei a juntar dinheiro, eu pensava, eu quero ficar rico ou eu quero ficar bem de vida. Então, esse pensamento de juntar dinheiro é coisa de gente que quer ter dinheiro no futuro ou que quer ficar rico, por si só, na verdade, já está errado, porque o pensamento devia ser: eu quero juntar dinheiro para não morrer de fome no futuro, e não é esse pensamento. As pessoas elas pensam o seguinte: ah, eu vou viver o agora, entendeu? Eu não vou juntar dinheiro para o futuro porque eu não quero ficar rico. Só que na cabeça da pessoa, o que ela está pensando? Não, eu não vou juntar dinheiro porque eu vou me aposentar. Então, na cabeça da pessoa, juntar dinheiro é só se o cara ele quiser ter uma quantia no final, entendeu? Não é para ter qualidade de vida. Na cabeça do cara, ele vai ter qualidade de vida de qualquer jeito, porque ele vai se aposentar, ele vai receber a aposentadoria. Então, ele na cabeça do cara, ele pensa vagamente no futuro já, e esse futuro que ele pensa, ele vai estar bem, ele vai estar aposentado e ganhando. E ele pensa, o cara que não almeja ser rico, ele pensa, eu não quero ser rico, então eu tô feliz, eu tô tranquilo, não vou guardar meu dinheiro. Ele pensa isso porque ele acha que quando ele chegar na velhice, ele vai ter um dinheiro fixo sem precisar trabalhar, que vai ser a aposentadoria. Só que isso funcionava até certo tempo porque as pessoas tinham mais filhos. Eu não sei se isso vai funcionar no futuro, e se isso não funcionar no futuro, as pessoas elas não estão com a mentalidade: eu vou juntar dinheiro porque eu quero viver no futuro. Entendeu? Não é nem viver tranquilo, ser rico, é viver. Eu quero sobreviver no futuro, então eu vou juntar dinheiro, entendeu? É quase algo apocalíptico, porque se você parar para pensar bem, se todas as previdências realmente quebram, a pública vai quebrar de qualquer jeito. Eu acho que a maioria das previdências vai quebrar porque vai ter muito mais velho do que jovem a médio prazo. Então, o que vai acontecer? As pessoas elas não vão ter mais. Vamos supor o pior cenário possível: a previdência quebrou. Quem ficava nessa de eu vou viver no agora. Futuro eu penso na verdade tem dois tipos de pessoa. A pessoa que ela realmente é hedonista, ela pensa, eu vou viver no agora, não vou pensar no futuro e foda-se. E tem a pessoa que ela não pensa necessariamente assim, mas ela é inocente. Ela pensa, não, não, né? Eu tô aqui trabalhando e aí eu vou me aposentar e vai dar tudo certo. E a maioria das pessoas faz parte desse segundo grupo, só que elas não entendem que se esse plano não der certo, ela não juntou dinheiro, acabou pra ela. Acabou. Ela vai depender talvez de filho. Se não tiver filho, vai depender, sabe, de lá de quê. E as pessoas não entendem que, querendo ou não, a aposentadoria é só uma forma do governo possibilitar que tu viva de renda, entendeu? Só que a maioria das pessoas, elas não conseguem ver isso. Elas acham que viver de renda... A maioria das pessoas... Acho que a maioria das pessoas, elas gostariam de viver de renda, mas elas não almejam de fato isso. Elas pensam que é algo como que está em outra realidade. E na cabeça delas, viver de renda é diferente de se aposentar. Viver de renda é coisa de rico, enquanto se aposentar é algo garantido para ela. Ou seja, tem uma discrepância tão grande entre duas coisas que são quase a mesma coisa. A única diferença é que viver de renda é uma aposentadoria que você vai dar para si mesmo. E a aposentadoria em si é uma aposentadoria que uma instituição inteira vai, em tese, dar para você. Ou seja, basicamente é a mesma coisa. Mas as pessoas, por ignorância, elas acreditam que a aposentadoria é algo não só possível, mas certo que ela vai ter. Enquanto viver de renda é algo muito difícil, coisa de gente que tem muito dinheiro, que isso, que aquilo. E isso faz as pessoas viverem isso nesse grupo. Eu não acho que não vou entrar no médio das pessoas que só vivem no agora, porque eu acho que as pessoas elas vão se fuder e eu acho que vai ser bem feito quando elas se fuderem.
eu não vou ter dó. Eu não vou ter dó. Não, eu não gosto desse tipo de gente que vive só no agora, porque eu não sei explicar, na verdade, por que que eu não gosto. Mas eu não gosto. São pessoas irritantes. Eu não sei explicar. Mas eu não gosto de gente muito hedonista. Ah, eu vou vendo agora. Só agora é importante. Eu, sinceramente, eu acho que eu não tenho um motivo racional. Eu simplesmente não gosto muito desse tipo de gente. São pessoas idiotas, na minha opinião. Mas a maioria das pessoas está nesse segundo grupo de pessoas que não pensam nisso e acham que viver de renda é algo que inalcançável, enquanto a aposentadoria é quase certa. Sendo que a aposentadoria e viver de renda é quase a mesma coisa. A única diferença é que um você se garante e o outro você precisa de um terceiro para te garantir. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que junta dinheiro para viver de renda e ela pensa que quando viver de renda ela vai ficar rica, bem de vida. E até aí né, é meio que mais ou menos isso. Talvez, só que a pessoa ainda tem uma leve distorção. Porque viver de renda, querendo ou não, você de certa forma está rico. Porque quando você não precisa mais trabalhar pelo dinheiro, para mim você já é rico. Mas você não é aquele rico estereotipado que pode gastar todo o dinheiro sem se preocupar. Você pode gastar até uma quantidade significativa sem se preocupar. E depois você começa a se preocupar. Depois o dinheiro volta a acabar. Mas a pessoa daí tem esse terceiro tipo, que é a pessoa que ela realmente ela quer, tem a ambição de ficar rica ou para viver de renda ou por conseguir dinheiro pelo dinheiro. E tem a pessoa, e daí tem o quarto tipo, que é a pessoa que ela realmente enxerga viver de renda como um bote salva vidas. Caso tudo dê errado, a previdência quebrar, a pessoa ela vai viver de renda e ela não enxerga aquilo como uma forma de ser rico, mas pura e simplesmente como uma forma de se garantir, entendeu? Eu acho que quem tem essa quarta mentalidade, eu acho que eu tô na terceira, entendeu? Eu enxergo muito mais o viver de renda como algo de uma pessoa rica e que possa usufruir e tentar chegar nisso antes de ficar velho. Mas acho que quem enxerga o viver de renda como algo, como um bote salva-vidas, ao invés de enxergar isso como um estilo de vida de rico, é uma pessoa que está realmente com a mente configurada da forma correta. Porque, querendo ou não, principalmente a minha geração, não vai ter mais essa mamata de aposentadoria que as gerações passadas teve. E, ironicamente, é a geração que menos se importa com o futuro. É a geração. E, na verdade, eu acho que é assim que funciona. É aquela frase, né? Homens fortes criam tempos bons, que tempos bons criam homens fracos criam tempos ruins, e aí o ciclo se repete, né? Tempos ruins criam homens fortes, aí o ciclo se repete. E eu acho que a gente está nessa fase de tempos bons. A gente estava até uns 15 anos atrás. Agora a gente está na época de pessoas fracas, não vou falar nem homens, vou falar pessoas no geral. Pessoas fracas que não conseguem pensar no futuro, elas não se preocupam realmente com o futuro porque até agora a vida delas foi boa, elas não passaram. Eu acho que esse vírus, para muita gente, foi o primeiro baque real. É por isso que tem tanta histeria com esse vírus, por exemplo, porque é a primeira crise que a pessoa passou na vida dela, na vida de muita gente, e a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa estava numa vida boa e agora está nessa histeria completa. Só que eu acho que esse vírus, da mesma forma que no século XX a Primeira Guerra foi o que marcou a entrada real no século, eu acho que esse vírus vai marcar a entrada real no século XXI. Porque até agora a gente estava num período de bonança, a gente tinha herdado todo o desenvolvimento do século XX e a gente estava aproveitando isso, entendeu? Agora a festa acabou. Agora os tempos difíceis estão para voltar porque está todo mundo retardado. A geração que está vindo é uma geração de retardado. Não tem. É até arrogante da minha parte, mas até essa minha arrogância demonstra o quanto a minha geração é idiota. Eu que não sou um cara, eu não.
Eu não sou um cara que me considero que já venci na vida, eu não sou um cara que eu tenho grandes conquistas ainda. E eu tô aqui criticando a minha geração. Eu, que sou só um Zé Ninguém, tô criticando a minha geração. Mas isso aí só reforça o meu ponto, porque olha só, enquanto a geração, uma geração é merda, se você acha que eu sou um merda por ser jovem e estar criticando a minha própria geração, você só confirma que a minha geração, no fim das contas, é uma merda, entendeu? Eu sou a própria prova disso, se você acha que esta crítica que eu estou fazendo é uma merda. Mas de qualquer forma, independente do que você acha, isso é um fato. A minha geração é uma geração despreparada e as pessoas, a maioria fora dessa bolha que a gente vive, que você que está escutando esse podcast meu, você está em uma bolha. Fora dessa bolha, a coisa está muito pior. As pessoas elas são aquela criança rindo para a câmera e que não percebe que tem um tsunami gigantesco atrás dela. E o nome desse tsunami é futuro. Porque, querendo ou não, todas as gerações, até a geração dos nossos pais, a geração dos nossos pais teve uma facilidade, porque eles cresceram nos anos, eles não cresceram, mas eles foram adultos nos anos 2000, ou seja, concurso era um negócio mais fácil, a iniciativa privada era mais tranquila. Era, provavelmente ainda era um negócio agressivo, ruim, porque trabalho nunca é bom. Não existe trabalho bom, entendeu? Trabalhar é ruim, entendeu? Vamos colocar assim dessa forma. Sempre tem um trabalho que é bom, que você gosta, mas a maioria dos trabalhos não são assim. Não estou dizendo que era bom naquela época, estou dizendo que era fácil conseguir. Era mais fácil que hoje, pelo menos. Então, o que acontece? Naquela época, pô, eu esqueci completamente meu raciocínio. Mas naquela época era mais fácil trabalhar e tudo mais. Estou dizendo que o trabalho em si era melhor, mas era mais fácil você entrar, né, nessa corrida. E as pessoas, elas pengavam aquilo, elas entravam no trabalho, era mais fácil. E elas, na verdade, acho que a geração dos nossos avós, elas pensavam em construir algo. Se elas conseguiam algo, eles pensavam em construir. A geração dos nossos pais, elas já começaram a desperdiçar certas oportunidades, na minha opinião, que já era algo como, vou viver a minha vida aqui e o governo vai me garantir lá na frente. E hoje a minha mãe, por exemplo, sofre desse negócio de previdência, porque ela é uma das pessoas que não sabia se ia conseguir se aposentar ou não. Conseguiu. Agora, se essa aposentadoria vai durar, se a inflação não vai comer todo o salário, são outros 500. Mas ela ainda conseguiu entrar. A geração dos nossos pais, de raspão, ainda conseguiu entrar na aposentadoria, que tem mais de 50, 60 anos. Só que, querendo ou não, essas pessoas, pelo menos, elas ainda pensavam no futuro no sentido de vou trabalhar, vou construir o meu. Só que o construir o delas era vou construir uma carreira, eu não vou juntar dinheiro porque eu tenho aposentadoria, mas eu vou trabalhar. Essas pessoas, elas realmente, pelo menos elas pensavam, eu vou garantir o meu, eu vou lutar, eu vou me desenvolver o máximo possível para ter uma vida boa e na velhice eu vou me aposentar. No que, assim, o ideal era pensar, vou trabalhar um monte, vou juntar um monte de dinheiro e vou ter uma vida legal. Já tinha perdido metade, já perdeu a parte do juntar, mas ainda manteve a parte do trabalhador. Agora, a impressão que dá é que não tem nem a parte do juntar e não tem nem a parte do trabalhar. É uma geração que não quer juntar nada, não quer nem trabalhar e quer curtir a vida como se não houvesse amanhã. O máximo que o grande desafio dessa geração é, sei lá, é estudar para o Enem. Eu não sei, algumas pessoas, porque a maioria eu vejo por parente, por prima, essas coisas. A vida da pessoa é uma eterna festa. E é só isso. É festa, ou se a pessoa tem um pouco mais de cabeça, é estudar. E daí estudar é aquilo, vou fazer uma faculdade e depois que eu terminar a faculdade, aí eu vejo se eu acho emprego. Ou seja, a pessoa não pensa realmente. Não é algo como eu vou pavimentar o meu caminho aqui,
para lá na frente eu ter algo garantido. É mais como, tem esse caminho aqui, eu nem sei se vai dar certo, mas deve dar, então eu vou. É assim, entendeu? A geração dos nossos pais era mais. A geração dos nossos avós era a geração do tipo, eu vou pavimentar esse caminho direitinho, vou garantir que esse caminho é o correto. Se ele não for, eu vou tampar todos os buracos que essa estrada tem antes de eu poder realmente passar por ela. Na geração dos nossos pais foi algo como, olha, eu vou deixar essa estrada bonita para poder passar por ela, só que eu não sei onde é que ela vai terminar. Eu acho que no final vai terminar bem, entendeu? Eu fiz eles assim, eles pavimentaram o caminho, mas no final eles não sabiam o destino. Nossos pais, eles pegaram a estrada, uma estrada que era boa, mas eles não sabiam onde é que ia dar, entendeu? E deu para um caminho não muito bom, mas tiveram sorte. A nossa geração é uma geração que ela pega qualquer estrada, ela não conserta essa estrada antes de pegar o primeiro carro e ir. Ela vai no foda-se pela primeira estrada toda esburacada. Ela pensa, deve dar um lugar da hora. A impressão que dá é que a maioria das pessoas nessa geração tá assim, entendeu? Ou então se preocupa com detalhes inúteis, por exemplo, em vez de se preocupar em pavimentar a estrada antes de passar por essa estrada, e principalmente com o destino da estrada, a pessoa ela se preocupa, por exemplo, vamos pintar as pedras dessa estrada de rosa para a estrada ficar mais confortável para a minha geração. Ou seja, foda-se se a estrada está toda esburacada e foda-se o destino. O que importa é se a estrada ela parece confortável para mim. É isso que é a nossa geração. E isso vai fazer com que no futuro. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, na verdade. Pensar no futuro é estressante se você pensar sério. Mas eu gosto de pensar no futuro mais como um hobby, entendeu? E eu fico pensando como é que vai ser daqui quando essas pessoas que hoje têm 20 e poucos anos, principalmente esses dois tipos de pessoas que acho que na verdade são bastante, são dois tipos ou três. São três tipos de pessoas. Mas vamos dividir em dois tipos. Tem os cesteiros, que é aquela galera que, independente de ter ou não dinheiro, é a galera que festa doidado, não se preocupa com o futuro e foda-se. E tem os lacradores. São dois tipos diferentes, mas os dois estão em peso na nossa sociedade. Lacradores e festeiros. Lacradores e hedonistas. Fica mais bonita essa palavra, eu gostei mais. Lacradores e hedonistas. Ou revolucionários e hedonistas. São esses dois tipos de pessoas que estão em peso na nossa geração. E ambos são pessoas que simplesmente não se preocupam com o principal, elas se preocupam com detalhes que não vão fazer a menor diferença no futuro e que na prática não vão salvar elas como indivíduos, vão fazer elas sempre dependerem de algo além delas, tanto revolucionários quanto hedonistas. Os revolucionários se preocupam com pautas cada vez mais específicas e inúteis, porque antes um revolucionário se preocupava com a causa dos trabalhadores, com a exploração industrial, e tinha uma forma deturpada de tentar resolver isso, mas pelo menos a motivação inicial era algo nobre, digamos assim. Hoje, a motivação inicial do cara é porque eu sou isso, isso e isso e eu quero ser tratado dessa forma. Porque eu luto para que esse detalhe disso daqui mude porque me ofendeu. Ou seja, é umas coisas que não é algo geral, não é algo comovente, é só um pequeno aspecto que não vai, é só um detalhe que talvez te desagrade, mas que não vai mudar a sua vida. Independente de aquilo ser mudado ou não, caso, como acontece diversas vezes que esses revolucionários de apartamento conseguem mudar detalhezinhos que eles não gostam, tipo, por exemplo, alguma empresa ela faz alguma propaganda que envolve uma piada X, eles não gostam e daí a empresa remove a piada X.
São detalhes que, independente se a piada X fosse ou não removida, não ia mudar a vida dessas pessoas. Mas beleza, elas conseguem, porque elas têm força, elas não têm poder, mas elas têm uma certa força, porque são vários, e só por isso eles têm força. São que nem, são que nem erva daninha, você mata um, nasce dois no lugar. E daí tá, eles estão lá, eles estão lutando por essas coisas inúteis para quem recebe esses ataques e para eles mesmos. E eles não se preocupam com o que é importante mesmo na vida deles. Eles estão se preocupando demais com detalhes que na cabeça deles vai ofender pessoas que não existem na vida real. Não existem, existem na cabeça deles só. Eles se ofendem porque eles imaginam na cabeça deles que isso está ofendendo alguém, mas na verdade só eles estão ofendidos com aquilo, pensando que um ser imaginário está realmente se sentindo muito mal com certos aspectos que são detalhes na nossa sociedade. Enquanto isso, tem os hedonistas, que às vezes o cara é meio revolucionário, meio hedonista, mas o hedonista, ele, ao pelo menos ele tem uma vantagem, que em vez de ele perder tempo se estressando com coisas inúteis, ele perde tempo tendo prazer com coisas inúteis. Ele está pelo menos um degrau acima do revolucionário. Ele é um pouco menos burro, um pouco menos, mas é burro ainda. Que esse cara basicamente ele perde tempo com festa e ele acha que é isso aí, que ele vai curtir o presente, porque eu vivo no presente, porque foda-se o futuro, aí um dia o futuro vira presente e ele se fode. Que é isso que acontece. Essas pessoas que falam, eu só me preocupo com o presente. O futuro não é da minha conta. Só que o futuro um dia vai virar presente. E quando esse futuro um dia virar presente, ele vai virar um presente de bosta. Porque você não cuidou desse presente de bosta quando ele ainda era um futuro. E daí você vai se fuder. E são basicamente esses dois tipos. Um presta muita atenção e se estressa muito com coisas inúteis, e o outro presta muita atenção e goza muito de coisas inúteis e fica nisso. E essas pessoas estão em força na nossa geração de hoje. Aí eu fico pensando, como é que vai ser daqui 20 anos? Porque eu não acho que daqui 20 anos a economia vai ser tão tranquila e simpática quanto ela ainda é até hoje. Porque por mais que em tese o progressismo avance, essas coisas, ele não vai abarcar todas essas pessoas. Até porque ele é só um meio para pessoas chaves entrarem no poder. Então, assim que não for mais útil, e assim que vier. Aliás, eu fico perguntando não só essa geração, como é que essa geração vai ser daqui 20, 40 anos, mas como é que vai ser a geração que vai vir depois que a nossa geração tiver 30 ou 40 anos. 40 principalmente. Eu tenho 23. Quando eu tiver 43, como é que vai ser a cabeça de um cara que tem 20 quando eu tiver 43? Porque hoje eu já fico vendo, eu vejo às vezes no Facebook, compartilho nos grupos que eu participo, tipo, pais e mães criando os filhos para ser pais progressistas, mães progressistas criando os filhos para. A criança tem 2 anos, ela fala que é gay por causa da influência da mãe, por exemplo, e todo mundo aplaudindo. E tá pipocando caso assim. Eu fico pensando, daqui 20 anos, a gente vai ter uma geração de jovens que foi criada por essa geração de jovens que é retardada. Que ou é progressista, revolucionário, que enfia na cabeça da criança um monte de ideia progressista porque na cabeça dela aquilo é correto e ela não tem uma empatia nenhuma por realmente se preocupar com o crescimento saudável da criança, porque na cabeça dela o que vale, na cabeça das pessoas, a ideia vale mais que o ser humano. Então se ela tiver que acabar com a vida de um indivíduo que ainda é uma criança só para provar um ponto, ela vai fazer isso sem peso na consciência nenhum. E a maioria dessas pessoas hoje, se tiver filho, vai criar desse jeito, na base do foda-se. E por outro lado, tem os hedonistas, que vai provavelmente ter filho, não vai numa família que não vai ser tradicional, e a criança vai crescer sem pai, só com mãe solteira. E não uma mãe solteira que é responsável, mas uma mãe solteira completamente irresponsável. E vai ser basicamente
A gente vai ser uma geração, a gente não. A geração que vai vir depois da nossa vai ser uma geração criada por revolucionários de apartamento e hedonistas do mundo. Uma geração criada por revolucionários e hedonistas. Como que essa geração? Eu imagino que essa geração vai ser um bando de animal que não sabe discernir nada com nada. Que nem era lá na União Soviética, nos anos 40, nos anos 50. Era uma geração que não reagia, não falava nada. Era uma geração que não tinha comida e defendia o sistema soviético. Era basicamente massa de manobra modo herd. E eu acho que talvez seja realmente esse o objetivo de quem está no topo. Ter massa de manobra fácil. E nada melhor do que ter fácil massa de manobra do que simplesmente fazendo um bando de retardado criar uma geração inteira, que é o que vai acontecer. Porque a maioria das pessoas da nossa geração são retardadas. São retardadas. Você sai na rua, você quer relaxar, quer dar uma caminhada, e o que mais aparece é um retardado com carro rebaixado, no som no último volume, e que provavelmente não tem perspectiva nenhuma de futuro. Um dia esse cara vai engravidar uma aleatória, talvez se case, talvez engravide por acidente, nem se case. Se casar, vai ser aquela vida café com leite, que a criança logo vai ser colocada numa creche, vai ser criada nas coxas para ser só mais um peão de obra, que nem não peão de obra, mas mais um gado, que nem ele é. Ou então, se for, no caso, uma pessoa mais progressista, vai ser criada com um monte de ideia errada, porque o cara acha que isso é certo, porque sim, é isso aí. Talvez seja até bom a nossa geração não ter filho, ou ter pouco filho, porque vai vir estragado, não tem o que fazer. A nossa geração já se estragou com o tempo, e a geração que vai nascer dessa, ela já vai nascer estragada por default, porque ela vai ser estragada desde a infância. Ou seja, sendo bem pessimista ou talvez realista, eu imagino um cenário bem apocalíptico. Num futuro talvez não tão distante, lembre-se. Quando eu tiver 43 anos, já vai ter gente que tem 20. Essas pessoas que têm 20 e poucos anos, elas vão ser criadas por pessoas que hoje talvez tenham entre 30 e poucos, ou aliás, talvez a geração até os 20 e poucos anos, talvez eles, na melhor, vamos ser otimistas, talvez por causa da internet, por causa da facilidade de divulgação de informações e por pessoas, eu trabalho, então eu convivo com muitas pessoas que já têm mais de 30 anos, pessoas que têm mais de 30 anos, elas, eu não sei se é porque a geração é um pouco anterior à nossa, eu estou falando tipo geração aqui de entre 17 e 24 anos, por exemplo. A geração um pouco anterior, não é a geração dos nossos pais, é a geração um pouco anterior à nossa, a geração que tem entre 30 e 40 anos, por exemplo. Eu não sei se essas pessoas elas criaram juízo depois dos 30, mas a impressão que eu dei é que essas pessoas ainda cresceram em um mundo que não era dominado por um bando de doente mental, então elas ainda têm um pouco de discernimento. Então são essas pessoas que, pelo menos a maioria dessas pessoas é que vão criar a geração que vai ter 20 anos quando eu tiver meus 40, por exemplo. Agora, a geração que vai criar as pessoas, a geração que vai criar as pessoas que vão ter 10 anos quando eu tiver 40, aí já vai ser a minha geração. E a minha geração é retardada pra caralho. Aí eu fico pensando, assim, na melhor das hipóteses, a internet e talvez a internet ela ajude a ter uma revolução cultural que faça as pessoas terem um pouco mais de juízo e se informarem melhor e terem mais bom senso. Na pior das hipóteses, as pessoas vão ficar cada vez mais e mais retardadas e aí é causa apocalipse e fome, porque o sistema vai quebrar e é isso, entendeu?
Eu tenho uma mania de todo dia quando eu acordo, eu boto uma data aleatória. Tipo, por exemplo, eu acordo, falo 1772, por exemplo. E aí eu me imagino vivendo exatamente 1772. No outro dia eu acordo em 1923. E eu faço um exercício mental de me imaginar eu com a minha idade hoje, em 2020, eu com 23 anos vivendo, sei lá, em 1923, entendeu? E hoje eu acordei e eu setei para mim, e se eu vivesse em 1885, por exemplo? Eu só fiz esse exercício mental. E é interessante fazer esse exercício mental. Eu eu faço porque eu sou meio retardado, eu tenho umas manias assim, mas essa mania em específico eu acabei gostando porque você, quando se imagina tendo a mesma idade que você tem hoje no passado, você começa a se imaginar, bah, eu tenho 23 anos em 1885, por exemplo. Eu teria 13 anos em 1875. E em 1905 eu teria 43 anos. Em 1915 eu ia ter 53 anos, ia explodir a guerra. Olha só. Quando eu tivesse 63 anos, eu ia estar em 1925. Se eu fosse um russo, eu ia estar na União Soviética, em 1925, com 63 anos. Se eu for, imagina, eu sou um russo de 23 anos em 1885. Será que eu ia pensar no futuro? Será que eu ia pensar, bah, quando eu estiver lá pelos meus 50 vai acontecer uma merda no meu país e talvez as coisas piorem bastante para mim? E a resposta provavelmente ia ser não, eu não ia pensar nisso. E hoje eu me pego pensando nisso. Tá, em tese a gente está até num sistema confortável hoje. O nosso maior problema é lidar com as pessoas retardadas que quer inventar moda em cima de coisa que não precisaria inventar moda. Mas e daqui 20 anos? E daqui 30 anos? Eu vou ter 50 anos. Eu não vou ser um cara velho. Você não é velho com 50 anos. Você só não é jovem. Você está numa idade justamente que você quer aproveitar a sua vida. Você quer envelhecer em paz, você quer ter uma vida bacana. Aí eu fico pensando, imagina, e se esse país que eu estou morando, no caso o Brasil, daqui 20 anos ele não resolve. Daqui 25 anos, até 25 anos ele vai piorando, mas dê para aguentar. Dá 25 anos, dá uma revolução muito louca e ele realmente quebre. Ele realmente, assim, quebre e todo mundo comece a se fuder legal, não importa se tem ou não dinheiro. Como é que ia ser? Será que as pessoas no final do século XIX elas pensavam no caos que estava por vir? Será que elas tinham uma leve noção ou aconteceu de supetão? Será que alguém com 23 anos em 1885 sabia? Não sabia, mas já sentia no ar um certo cheiro bélico que a cada década ia ficando mais forte? Ou será que as pessoas realmente não imaginavam? Só começaram a ter uma ideia de guerra? Porque eu li sobre a Primeira Guerra e as pessoas começaram a ter uma ideia da guerra lá por 1900 e pouco. Mas a questão é que quem era jovem lá por 1880, em 1920 não ia ser uma pessoa tipo, ah, tá quase morrendo de velho. Não, ia ser uma pessoa relativamente. Não ia ser um velho, no caso. Ia ser só uma pessoa de idade. Ia ser só uma pessoa de meia idade. E imagine o quão ruim é viver em um país em colapso quando você já não tem nem mais juventude, a força da juventude para lutar contra isso. Eu fico pensando nessas coisas. E a maioria das pessoas provavelmente não pensa nisso. Só que a maioria das pessoas vai além. Elas não pensam em nada, elas não pensam nem em guardar dinheiro, que é o básico. Assim, você pode ser uma pessoa que você não gosta de pensar no futuro, mas guardar dinheiro é o básico de pensar no futuro, é quase uma obrigação. E a minha geração não pensa nisso. Mas nem sei porque eu tô falando nisso, mas foi mais porque eu quis falar. E fica de mensagem. Se você aí que está escutando esse podcast, não seja como a grande massa dessa geração e esteja preparado para um caos, porque eu enxergo pelo menos um caos relativo em relação a tudo isso.
Porque a conta não vai fechar, um monte de gente que não vai ter filho, porque progressista e hedonista, quando tem filho é por acidente. E revolucionário geralmente não quer ter filho porque, sei lá, deve ser perda de tempo para eles. Os poucos que vão ter filhos vão criar os filhos que nem a bunda, mas a maioria eu acho que nem filho vai ter. E imagina uma geração que não tem filho, que não tem economias, porque são um bando de retardado que não pensam no futuro, e o sistema todo quebrando porque não vai ter mais previdência, as pessoas desesperando. Então, sei lá, eu não sei dizer o que isso pode resultar, mas isso cheira a caos para mim, né? E a única coisa que dá para fazer é se preparar desde já, pavimentar o caminho para longo prazo, para médio prazo, 1 ano, para longo prazo, uns 5 anos, e longuíssimo prazo, 20 anos, assim. Ter um caminho mais ou menos pavimentado, porque caso dê uma merda, você não vai ser só um babuíno que ficou coçando o saco esperando. Você não vai ser a criança sorrindo para a câmera enquanto tem uma tsunami enorme vindo te esmagar, entende? E falando em investimentos, o Bitcoin tá para bater 20 mil dólares. Não estou full Bitcoin, e eu nem vou ficar mais full Bitcoin, mas eu acho que eu vou entrar em Ethereum. E eu tô feliz, entendeu? Eu consegui um patrimônio que para mim é algo de respeito. Para algumas pessoas é esmola, entendeu? É o dinheiro do rolê do cara. Mas para mim, que estou começando agora, já é algo que bom, é algo que eu nunca. Eu lembro que uma vez eu ganhei, em rolo de pensão, essas coisas, eu ganhei uma pequena bolada do meu pai. E pra mim aquele dinheiro era tipo, uau, caralho, olha quanto dinheiro. E agora eu tenho o triplo daquilo. Quase o triplo daquilo. E. E tudo sozinho. Tudo não sozinho, mas por conta própria. Com um emprego sem receber dinheiro de ninguém. Então é uma conquista boa pra mim também. Entendeu? Que tem gente. É por isso que é foda. É foda, às vezes a gente pensa em sentir pena de certas pessoas, mas. Por exemplo, tá cheio de grupo aí dos caras que é metido, eu sou isso, é porque. Aqui é uma certa autopiedade que tem nesse nosso meio, mas até aí tudo bem. Só que daí quando alguém aparece se vangloriando, não se vangloriando, mas comemorando uma conquista, vai todo mundo, não, isso não é nada. Aí nem é tudo isso, tipo, aí é foda você querer ajudar as pessoas que em tese você achava que precisava de ajuda, quando você vai comemorar para inspirar essas pessoas, elas falam, é tudo isso. Aí é complicado. Mas de qualquer forma, é isso aí. Junte dinheiro, compre Bitcoin, compre dólar, não sei, entendeu? O dólar caiu, então não vou recomendar comprar dólar. Mas compre coisas, trabalhe, junte dinheiro, não seja igual o gado médio brasileiro, que é idiota e barulhento. É isso aí. Até a próxima semana. Fui.